Caras amigas, caros amigos, paz e bem, eu sou o Rafael, do Grupo Espírita Servidores de Jesus de Niterói, no Rio de Janeiro, e venho conversar com vocês sobre um capítulo do livro chamado Primícias do Reino, livro belíssimo, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues ao médium Divaldo Pereira Franco. O capítulo se chama O Tabor e a Planície. Mas antes de conversarmos sobre, vamos fazer uma leitura inicial de harmonização, em seguida a nossa prece e daí começamos a nossa conversa. O livro que eu escolhi é o livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Então vamos lá para um minutinho de sabedoria. Página 88. Sua luz deve brilhar de dentro para fora. Procure manifestar a todos a luz interior que vibra em você, através de seus atos e de suas palavras de compreensão e de otimismo. Seja você mesmo sua própria luz, iluminando a todos com suas palavras de conforto e incentivo, com seu sorriso de entusiasmo e de encorajamento, com seu exemplo de fé e otimismo. Justamente, turma, o que precisamos nesse momento atual de pandemia. Então vamos fechar os nossos olhinhos, fazer a nossa oração para iniciarmos os nossos estudos. Agradecemos então a Deus pela oportunidade e roguemos aos bons espíritos, a Jesus Cristo, que ilumine o nosso coração e a nossa mente, fortalecendo a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa vontade, para que possamos ter coragem, perseverança, otimismo, e que assim, Divino Amigo Jesus, consigamos fazer com que as tuas sublimes lições resplandeçam nas dores da terra e acerenem as tantas aflições. E nós agradecemos sempre a Deus por todas as coisas, e que assim seja, graças a Ele. É isso, turma. Voltando à nossa conversa, vamos nós falar sobre o capítulo chamado O Tabor e a Planície. Bom, esse capítulo narra o famoso episódio ocorrido lá no Monte Tabor, onde Jesus se transfigura e dialoga com outros dois espíritos sublimes que ali também apareceram, Moisés e Elias. E 3 testemunhas participaram desse evento: Pedro, João e Tiago, os 3 apóstolos. E a narrativa desse episódio está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 13. E é essa narrativa que a benfeitora poetisa Amélia Rodrigues vai comentar, revelando bastidores desse fenômeno espetacular. E vamos então relembrar um pouquinho do texto evangélico que ela vai comentar. E em seguida a gente entra nos comentários da benfeitora. Bom, diz o texto evangélico, resumidamente, que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, o Monte Tabor. E ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz.
Vejam que beleza. E naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. E Pedro ficou tão encantado com a aparição desses espíritos e essa transfiguração de Jesus, revelando ali as belezas do seu corpo espiritual, digamos assim, que ele diz para Jesus: Senhor, queres que façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias? Revelando ali o seu desconhecimento ainda, naquela época, do entendimento da natureza do mundo espiritual, da comunicabilidade dos espíritos com o mundo corporal, das propriedades do perispírito e da possibilidade de dar tangibilidade ao fluido e ao perispírito e aparecer no mundo corporal. Enfim, ele sugere a Jesus, né? Quer que façamos aqui algumas tendas? E seguindo na leitura evangélica, ouvindo uma voz que soou, dizendo que este era o Filho bem-amado, Jesus, os apóstolos se atemorizaram com aquela voz e se prostraram com o rosto em terra, enfim, aterrorizados. Então, erguendo os olhos, após o fenômeno, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E Jesus diz a eles, lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Então, veja que interessante. Aqui Jesus pede que essa revelação espiritual seja guardada por enquanto entre eles. Após a ressurreição do Cristo, aí sim, essa verdade poderia ser disseminada. E a benfeitora vai esclarecer um pouco mais sobre isso. E para finalizar o texto evangélico, eles perguntam a Jesus: por que os mestres da lei disseram que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus responde: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. E os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Ou seja, revelada aqui, em particular ali para os apóstolos, a lei da reencarnação. Ou seja, João Batista, o precursor, ele é o mesmo espírito Elias, que outrora deixou as suas lições, muitas registradas no Antigo Testamento. Então Jesus deixa claro aqui, assim como deixou claro na conversa com o Nicodemos, a verdade, a lei da reencarnação. Bom, sobre a fenomenologia espírita que descreve e explica essas possibilidades de aparições, de voz direta, de tangibilidade ali do perispírito, Allan Kardec descreve muito bem isso lá no livro A Gênese, sobretudo no capítulo 15, chamado Os Milagres do Evangelho, e eu não me atentarei a isso. O fato é que, pelas propriedades do fluido perispirítico, se encontram as explicações deste fenômeno. Ok? Então, quem tiver curiosidade, basta acessar lá essas obras, tanto o Livro dos Médiuns quanto a Gênese, enfim. Bom, vale a pena a gente comentar também, antes de entrar aqui propriamente dito nas explicações da benfeitora, que ela já comentou sobre esse episódio do Tabor em outro livro, o livro chamado Trigo de Deus. O capítulo 23 se chama O Tabor e a Imortalidade. E ali ela vai trazer uma consideração muito oportuna. Ela diz o seguinte, que Moisés, naquela ocasião, revogava a proibição de se falar com os mortos.
Ou seja, veio ele próprio demonstrar essa possibilidade e a torná-la real. Ou seja, derrogou a sua própria interdição de outrora. No Antigo Testamento, tem a famosa proibição de Moisés de evocar, de se comunicar com os mortos. Por quê? Porque estava se fazendo um mau uso dessa comunicabilidade com os espíritos para coisas fúteis. E os espíritos que estavam se comunicando naquelas ocasiões eram espíritos inferiores, se aproveitando ali da ocasião para causar confusão e não para ajudar na evolução das criaturas. Por isso, a proibição naquela ocasião antiga de se falar com os mortos. E veja que interessante, diz a benfeitora, ali no Monte Tabor fora inaugurado conscientemente por Jesus o intercâmbio entre os homens e os espíritos, demonstrando então a sobrevivência da vida sobre a morte. Então é bem interessante esse comentário, né? Então o Tabor ali revela a grandeza e a beleza da imortalidade da alma, como grandes símbolos da nova era, que vai ter certamente como fundamento a imortalidade. Bom, vamos então aqui, revelação feita ali, aqueles 3 apóstolos, a grandiosa revelação que muito surpreendeu aqueles apóstolos. Eles agora vão descer para a planície. E aqui já tem uma primeira lição. Eles estão no alto, absorvem claridades espirituais, verdades sublimes. Mas agora tem que voltar ao sopé, voltar à planície e dialogar e conviver com as dores do mundo, com as imperfeições próprias e alheias, com as aflições que estão em todos os cantos. Como fazer para transmitir essas verdades celestes? Então estamos falando agora aqui, e o título do capítulo denota muito isso, que é justamente a coerência da verdade espiritual que albergamos em nós e a transmissão dessas verdades para os nossos semelhantes. Além de que, além da vivência dessa mensagem que recebemos no alto em nós mesmos. 2 coerências. A coerência de divulgar essa mensagem que fez sentido para nós e a coerência também de viver essa mensagem que fez sentido para nós. Como então transmitir de melhor maneira isso? E como então viver essa mensagem? É a pergunta que precisamos nos fazer. E uma que eu gosto muito de fazer a mim mesmo e divido com vocês é a seguinte: o quanto que o conteúdo sublime espírita tem modificado os meus hábitos, as minhas ações, as minhas reações, a minha convivência com os meus semelhantes. O quanto que esse conteúdo espírita tem auxiliado para que eu me torne um cidadão de bem, uma pessoa honesta, ética, uma pessoa com responsabilidade social, ambiental, respeitando os animais, respeitando as pessoas humanas. O quanto isso tem feito com que eu seja um melhor filho, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor neto, um melhor marido, melhor esposa, enfim, o quanto que nesse alto do Tabor, de mensagens sublimes que recebemos, tem modificado a minha vida para melhor. É a mensagem da coerência, muito importante, e a benfeitora vai falar um pouco disso. Então, desciam Jesus, Pedro, Tiago e João das culminâncias do Tabor, onde comungaram com as excelências de Deus, ao encontro das baixadas espirituais das criaturas, diz Amélia Rodrigues. E aqui, nessa descida
há um diálogo entre eles. E vamos ler um trechinho que revela a benfeitora. E Jesus diz assim: é necessário descer. Busquemos os que não dispõem de forças para subir. Os homens necessitam de nós. A nossa é a glória deles. Para eles sejam nossas alegrias e para nós as suas dores. Depois da comunhão com os céus, a convivência entre os que se demoram na terra. O paraíso seria para nós estranho presídio, sem aqueles que no ergástulo das aflições anseiam pelo país da liberdade. Desçamos, os homens para quem eu venho nos esperam. Então é a lição da coerência. Não adianta receber esses valores, estas mensagens e guardar só para nós, né? Da mesma forma, não é justo não respeitar os momentos e as circunstâncias do outro, entregando todos esses saberes assim, como que de maneira violenta. E a benfeitora vai falar um pouquinho sobre isso também. Então está aqui, né, a necessidade declarada de que esta grandeza espiritual ajude na minimização das aflições alheias. E vamos lá, diz a benfeitora: no alto, a visão da vida verdadeira, ao sopé, as angústias junto aos sofrimentos. Então ela vai focar muito nesse aspecto da coerência. E o que vai acontecer, turma, logo em seguida, como nos narra o Novo Testamento? Eles vão se deparar, como registrado nos versos seguintes, de 14 a 21, do capítulo 17 de Mateus, com uma multidão buscando Jesus para os mais diversos fins, muitos buscando a cura para alguma enfermidade, cura também para, usando as palavras espíritas, os conceitos espíritas, cura para as obsessões que assolavam também aquele tempo. Então, um senhor, um pai, busca Jesus e diz, agora eu vou ler para vocês o texto evangélico: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. E então, o trouxe, aí ele diz, né, esse senhor: eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu então aquele espírito que estava obsidiando aquele jovem e, naquele momento, imediatamente, ele foi curado. Ou seja, aquele espírito, de alguma maneira, foi levado a tratamento pelos benfeitores espirituais e o menino, então, sem aquela influência que tomava ali os centros de força dele, numa quase possessão ali, talvez que ele perdia o seu senso, o seu livre-arbítrio, que ele ficava ali realmente num estado de quase total entrega àquele espírito. Agora ele estava liberto. Bom, os discípulos que não conseguiram curar aquela problemática perguntam a Jesus: por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus responde: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Então aqui esse é um resumo da passagem evangélica que a benfeitora também vai comentar neste capítulo. Desceram do Tabor e logo ali se depararam com uma circunstância dolorosa.
E o estudo do Evangelho, a vivência do Evangelho é assim. A gente estuda o Evangelho aqui e logo ali em seguida vai se deparar com alguma circunstância. E o que faremos? Como reagiremos? Como comunicaremos? É o grande desafio da vivência, da convivência. Então, ela vai, com as palavras dela, narrar este episódio, a benfeitora Amélia Rodrigues, colorindo com uma beleza muito sutil e de particularidade desse espírito para quem conhece a tua obra. Então ela diz mais ou menos assim, que Jesus disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ela destaca: exortou Jesus com firmeza na voz, na qual a piedade se misturava à energia. Vejam só, quando eu fiz a leitura do texto evangélico para vocês, pode parecer para alguns que Jesus está usando ali de palavras muito duras, não é? E veja o que ela diz, revelando para a gente a essência dessa passagem, desse evento. Ela diz que, na verdade, Jesus usou de firmeza na voz, mas, ao mesmo tempo, essa firmeza se misturava à piedade. Então, Jesus já havia alcançado uma pureza em que consegue ser enérgico e, ao mesmo tempo, suave. Ao mesmo tempo que ele é sincero, ele consegue ser respeitoso. Ao mesmo tempo que fala a verdade, consegue falar essa verdade com amor. Então é a capacidade dos grandes espíritos. E essa potência magnética de Jesus, na sua fala, já era todo um processo ali de desobsessão. Todo um processo de acalmar os ânimos daqueles espíritos envolvidos nesse drama, para que despertassem e deixassem de lado o ódio, a vingança, do qual estavam ali envolvidos nessa circunstância. E a benfeitora vai falar um pouquinho disso. Ela vai narrar ali os bastidores desse jovem e do espírito que se degladiava com ele naquela circunstância, tomando os seus centros de força, os seus chakras, e dominando-o no fenômeno ali da possessão. Bom, sofria desde a mais tenra idade sob o jugo violento do impiedoso algoz desencarnado. Só que, olha a revelação aqui, as raízes do ódio nefando se perdiam nas sombras do passado, quando foram comensais da mesa farta da loucura e se enredaram em odienta cena de sangue. Agora a lei soberana, que jungia o criminoso não punido à justiça desrespeitada, manifestava-se sobranceira. Vejam, turma, num primeiro olhar, nós vemos aquela criatura ali sofrida, sendo subjugada por um espírito desencarnado, e talvez muitos podem pensar, que ela é uma vítima de algo injusto. Mas a gente sabe, pelos estudos da lei divina, através da revelação espírita, que não há injustiça na lei divina. Temos que trabalhar organizadamente, dedicadamente, a curar as aflições e fazer com que a própria pessoa se responsabilize pela cura das suas próprias aflições e encrencas. E aqui ela revela que, na verdade, esse espírito que o subjugava, na verdade, eles foram comensais em outros tempos e produziram violência, cenas odientas de sangue. Estavam de alguma forma ali ligados pelo ódio que ainda alimentavam naquele tempo. Então as reações da lei vinham trazer aprendizados. E naquela circunstância se depararam com Jesus. E Jesus ali auxiliou, acrescentando recursos magnéticos para que aquele momento se dissipasse de aflição.
E ela diz mais: o parasito espiritual se imanara ao sofredor e reproduzia nele os esgares epiléticos em que se consumia, vítima de si mesmo, escravo do ódio. Na volúpia da vingança, atirava-o de encontro ao solo, ateava-lhe fogo às vestes, tentava afogá-lo, subjugava-o. Então veja, era um grau aqui de obsessão complexa, profunda. Os laços desses dois espíritos estavam muito apertados em virtude de sintonia, de afinidade, em virtude realmente de um conluio entre eles. Então só o amor, só o perdão realmente ajudaria na cura efetiva dessa obsessão complexa que os envolvia. E Jesus ali no caminho deles oferece recursos pela voz enérgica e piedosa, pelo seu exemplo de amor e de bondade, não julgando a nenhum dos dois, mas auxiliando para que eles despertassem para as claridades espirituais. Então a gente percebe aqui a lição sublime da benfeitora, claro que de maneira muito reduzida, porque temos pouco tempo para detalhar todas as suas palavras e lições, mas vejam que interessante, um ensinamento sublime no Monte Tabor. Ali os apóstolos testemunham verdades muito sublimes. E agora eles têm que descer para a planície e lidar com as circunstâncias humanas. Como que essa ocasião não afetou esses apóstolos? Como que ela ali realmente não trouxeram para eles verdades novas que contribuíram para que eles vivenciassem aquelas dores e pudessem fazer o que fizeram? Pedro, João e Tiago foram aqueles fundadores da Casa do Caminho, espíritos que se dedicaram muito a lidar e a curar e a auxiliar na cura das dores alheias. A primeira casa de benemerência do mundo, a Casa do Caminho. Muita renúncia, muita abnegação, deram o seu melhor para aliviar as dores e também para transmitir a boa nova do reino, afetados por essas ocasiões em que Jesus foi lapidando as suas almas, revelando grandezas espirituais e auxiliando pelo exemplo para que eles convivam com coerência e ajudem a minimizar as aflições do mundo. Lição sublime desse capítulo, e esses espíritos aprenderam e seguem trabalhando para que a gente também aprenda. João, por exemplo, retornou no século XIII como São Francisco de Assis, o amigo da natureza, o irmão dos animais, aquele jogral de Deus, o amante de todos os espíritos, independente da fase evolutiva que se encontrava. Então, por hoje, ficarei por aqui, terminando com uma frase evangélica que está lá no início do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: não tenhas medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria. É isso, turma, sigamos, sem medo, com coragem de sermos coerentes, de transformar a nossa vida com estas lições que abraçamos e ajudar aos demais a transformar as suas. Me desculpem qualquer coisa, paz e bem, e fica aqui a mensagem de hoje. Não saiam ainda do vídeo, porque em seguida terá ainda um áudio com a prece e também para a fluidificação da água. Abraço fraterno, até a próxima oportunidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, derrame sobre todos nós, os teus irmãozinhos ainda tão carentes, as tuas bênçãos amorosas, pois é no teu amor incondicional que buscamos o sustento para as nossas almas, força para enfrentarmos os embates da vida
equilíbrio e lucidez para fazermos as nossas escolhas. Te rogamos, Senhor, por todos nós, sofredores, que agora passamos por provações, enfermidades e expiações dolorosas. Sabemos que estamos nos libertando através da irmã dor, mas tememos sucumbir por nossas fraquezas. Confiantes e serenos, sabendo que conhece as nossas necessidades mais prementes, te imploramos ainda pela fluidificação de nossa água, que os benfeitores bondosos deitem sobre ela fluidos salutares e curativos, que beneficie a todos nós. Obrigada, Senhor. Muito obrigada.